E aí, Radionauta, tudo bem com você? Começando mais um Papo de Sexta e hoje vai ser bom, hein? Vai ser bom demais, porque eu estou com uma convidada linda, uma querida, uma pessoa muito especial, que a gente ama muito, está hoje aqui no Papo de Sexta. Mas antes de começar esse papo, eu queria te lembrar que a On Web Rádio tem um canal lá no YouTube, então aproveita, entra no YouTube, se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na On Web Rádio. Também faz comentário, compartilha, segue a On Web Rádio no Instagram, tem perfil da ON no Instagram. Para você que está comigo aqui no WhatsApp, né? 16997214759. Se você quiser participar, fica muito à vontade, tá bom? Aqui a casa é sua, é você que manda. E hoje o papo é com ela, a nossa querida Luciana Mônaco, ela que é médica, ela é física médica, na verdade, trabalha nesta área, né? É uma craque desse negócio, viu? É mestre em física médica e, aproveitando que estamos aí em outubro, né? O mês que fala sobre a prevenção do câncer de mama, eu quis trazê-la para falarmos um pouquinho sobre esse assunto que é tão relevante, tão importante para você, mulher, mas também para você, maridão. Fica ligado aí, viu? Ô, Lulu, tudo bem com você? E aí, como é que você está? Tudo Conta pra bem, gente. pastor? Que saudade aí de vocês. Saudade, viu? Fica muito à vontade, né? Bom, para os íntimos é Lulu, né? Mas para o pessoal aí, né? É a mestre Luciana Mônaco, é isso, né? Acaba virando Lu também no dia a dia. Acaba ficando Lulu, né? Eu É. vou continuar te chamando de Lulu, porque você é como uma filha para nós, né? E te conheço desde que eu era grande e você pequenininha. Agora mudou, né? Agora você está grandona e eu continuo pequenininho, né? Mas tudo bem. Diz que eu estou diminuindo, Lu. Você imagina um negócio desse? Tá diminuindo? Eu não sei o que vai ser de mim, viu? Né? Mas, Fazer uns Lulu, alongamentos. eu te conheço já há bastante tempo, né? Você realmente é da família, uma querida. A gente fica muito feliz de ver o que Deus tem feito na tua vida, né? E como você tem sido abençoada pelo Senhor. Mas fala um pouquinho da Luciana Mônaco para o nosso ouvinte, né? Hoje nós temos pessoas conectadas com a gente aqui através da On Web Rádio, do site, do aplicativo. Tem gente também no nosso WhatsApp. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da Luciana Mônaco, para que o nosso ouvinte pudesse te conhecer um pouquinho mais. Pode ser? Pode. Então, fala aí, Bom, fala aí. então, Faz o merchan, hein? Aproveita aí, faz o merchan. todo mundo. Então, como o pastor falou, né, eu cresci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A minha família é de Santos, então minha mãe já se mudou a trabalho, né, quando eu era criança, pequenininha. Você E chegou aí em eu cresci em Ribeirão. Ribeirão. Com Ribeirão, com quantos anos você chegou? Você Olha, lembra, acho não? que cinco Uns anos. 5 aninhos aí. Então, você 5 conheceu um aninhos. pouquinho da praia e do mar, né? Opa, sim, Tá bom. E aí, você sim. chegou em Ribeirão, criancinha de tudo, então. Cheguei pequenininha, pastor. E aí minha mãe chegou sozinha, né? Tudo. Minha mãe não era casada com meu pai, né? Eles ficaram juntos aí 13 anos, mas quando eu nasci eles já não estavam juntos mais. Então sempre fui eu e minha Tá, mãe. tá. Então ela nessa situação, assim, logo ela já conheceu a Cristo, né? E ela começou a ser discipulada por uma pastora que era. Ela fez amizade, essa moça era pastora e começou a falar de Cristo para minha mãe, Isso aqui em dentro de Ribeirão casa. Preto já, na nossa cidade aqui. Isso. Nessa época eu acho que eu devia ter uns 7 anos, 6, uma coisa assim. Tá, Não tá. demorou muito. E aí começou a ter estudo bíblico lá em casa. Essa pastora, nossa, maravilhosa, muito inteligente. Ela se chama Bacana. Emiliana. É. E muito de Deus, assim, muito consagrada. Ela orou muito por nós, assim. E aí chegou um momento que acho que até que foi no mesmo dia que a doutora Elza, que congregou conosco aí na igreja Ah, também, doutora Elza, ela está em Portugal hoje, a doutora Elza. está em Portugal, É, psiquiatra isso. maravilhosa, ela, Sim. muito amiga da minha mãe. Ela aceitou a Cristo um belo dia lá em casa. Olha que legal. E para completar a alegria, eu aceitei junto. Logo Que quando bom! acabou, Que bacana. é, Que foi idade bem você engraçado. tinha quando você tomou Eu já essa decisão? tinha 8 anos. Olha aí, com 8 anos você entendeu o plano da salvação. Gente, é impressionante, a criança entende.
Olha Pior que aí. entende de ver. Hoje eu acho que eu olho para trás e falo, gente, eu acho que eu entendia mais a Bíblia quando eu era criança porque hoje, porque a capacidade de absorção da criança é absurda. Ela É, absorve legal. mesmo. Eu sabia os O endereços, sabia as HD ainda está histórias. livre, né? O HD ainda está livrezinho, né? Ainda É, está zerado, ela né? sabe tudo. Eu Que lembro de legal. uma fase, na época desses estudos bíblicos, assim, que eu entendia tudo, assim, ia para lá, ia para cá, na Bíblia, não sei o quê. Uma coisa que hoje eu vejo meus alunos, né, de escola É. bíblica infantil fazerem, e eu falo, meu Deus, eu fico assustada. Aí. E um dia eu fiz. Olha aí, que Hoje, bacana. hoje é diferente, eu já fico, acho que É. tá em Salmos, acho que tá nas cartas. E já dou um Google logo. E foi assim. E foi engraçado até, porque eles perguntavam, né, quem queria se converter e tudo, entregar a vida para Jesus, andar em novidade de vida. É. E a gente já tinha acabado o momento, né? A doutora Elza já tinha entregado a vida para Cristo, a gente encerrou e ia comer. Ninguém estava contando com o fato da criança que acompanha, porque eu ficava no estudo, né? Não tinha criança para Entendi. brincar comigo, não tinha quem ficasse comigo, então eu ficava escutando a palavra lá, quietinha, Você, brincando e nessa escutando. célula você ficava sozinha, então, como criança, você era a única criança lá. Eu era a única criança, então eu ficava na mesa de estudo. Eu Olha aí, pegava a Bíblia e eu não que tinha o que fazer, bacana. né? Então, ou Muito eu legal. acompanhava, Muito legal você falar ou isso, porque às vezes a é, gente subestima um pouco, né, a criança, né? subestima. É, Uhum. muito E eu lembro que eu interessante. tinha liberdade, assim. A mãe só queria que eu ficasse na sala, então, na mesa, lá na copa Tá. que tinha. Ela não, porque lógico, né, não tinha como ela cuidar de mim em outro lugar. Então ela falou, ó, se quiser pegar um colchonete, sentar no chão e brincar, pode. Se quiser ficar com a gente na mesa e estudar a Bíblia, E pode. você era Eu uma tinha essa criança, liberdade. você era uma criança assim de boa ou era agitada? Como que era a Lulu criança? Criança? É, Eu acho que eu era quietinha. Não, eu era é. Não, quietinha. porque você Eu é era. calma, você é uma pessoa de boa, assim, tranquila, né? Sou. Então não Eu mudou acho muito que de eu. criança para a Lulu que é hoje, é Não. mais ou menos a mesma pegada. Acho que bem parecida. Acho que eu sou bem parecida comigo, criança, assim, mais do que Legal. qualquer outra fase. Porque Então, minha mãe era muito rígida, né? Então, ai de mim se eu fosse fazer bagunça. uma criança como você, eu também deixaria na minha célula aqui na boa, assim, sabe? Que a Ah, minha célula não tem é. criança aqui, é uma célula de pessoas mais experientes, não são velhas, não. Aham. É gente mais experiente aqui na minha célula, né? É o pessoal que já criou os filhos, o pessoal que já está Ah, resolvido, né? fase boa. Mas tá de boa. Mas se tiver uma criança assim comportada como a Lulu, eu vou liberar, né? É, é válido, sim, viu? É, Depende se a criança tem criança que se interessa, né, pelos assuntos. Então, quando eu estava à mesa com o pessoal, eu abria a Bíblia, eu procurava, eu respondia, o que às vezes devia ser um pouco chato, porque a criança não tem muita noção, né? Então, sempre que pudesse responder, eu respondia, comentava. E por que ser filha única, eu estava bacana, acostumada, né, com papo de adulto que também. Então, também legal, que tem isso, né? bacana. Então, eu entrava. Mas tinha dia que eu não queria, tinha dia que eu ficava sentada no chão com as minhas bonecas ali, mas eu gostava de ver o vucu-vucu da minha casa, né? Porque eu estava Entendi. recebendo visita. Legal. E a Mas aí célula, foi então, crescendo. acontecia na sua casa mesmo, nesse Era na período, minha então. Que casa. legal, que Isso. bacana. Era muito. Nossa, foi muito bom isso. E Imagino. depois veio criança, É. finalmente, né? E um outro estudo bíblico que eu tive uma grande amiga, uma amiga para a vida toda, assim, que nem a Keilinha, que Ah, é a filha do pastor, para quem não conhece, gente, eu tenho uma para filhota, quem não sabe, né? A Keilinha, para que quem já não é não Keilinha, né? sabe, Já é uma né? mulher, como a Lulu, né? Tem essa carinha de criança aí, mas É, é uma mulher linda, né? Então, ela e a Keilinha têm uma amizade mulherão. muito linda, muito bacana. E me É, fala uma coisa, você e a mamãe conviveram durante muitos anos com a gente aqui na igreja. A chegada de nossa, vocês na nossa igreja se deu quando você tinha mais ou menos que idade, você lembra? lembro o que aconteceu. Eu estava nessa fase, né, de 8 anos. Quando eu fiz 10 anos, a minha mãe precisou se mudar de Ribeirão. Então ela Ah, voltou. Só que aí, ao invés de a gente ir para Santos, que era a cidade da minha mãe, né, ah, onde ela já vivia há muitos anos, a gente foi para perto de uma outra cidade, na região metropolitana de São Paulo. E era uma cidade muito fria, para ficar perto dos meus primos, da minha tia, e não deu certo. E aí minha ah, mãe logo voltou para Ribeirão. E tá. no que ela voltou, a gente ficou muito distante da nossa igreja que a gente congregava até então. E por O curiosidade, endereço não era legal, ficava muito longe. não ficava bom. E porque por curiosidade, né, a mesma igreja onde o pastor Laércio se converteu também. Olha aí, Então, você vê como é que é a mesma. Deus vai fazendo tudo certinho, né?
E aí, olha que coisa, olha como é que a gente foi parar na comunidade de Cristo, né? Que a União se chamava Comunidade de Cristo, né? Isso, é. A gente conhece, a minha mãe conheceu a sogra do pastor Jarderson, da congregacional, Olha aí. Dona Neuza. Nossa, Dona Neuza foi uma avó para mim, muito uma bênção na minha vida. Ficaram muito amigas e, nossa, aprendi muito com ela. E ela, a gente começou a congregar na congregacional ali e tal, porque no centro, mas não encaixava, Não né? dava Assim, muito não, certo, não, não. tava tudo certo, mas parece que não dava, a gente não combinava. E Entendi. aí a Neuza falou para minha mãe, falou, Lúcia, tem uma igreja que eu acho que você vai se sentir melhor do que aqui. Que não combina com vocês. É a minha igreja, combina comigo, mas eu acho que não combina com vocês. Vocês acham que Ela, combina? ela mesmo É, teve essa iniciativa. esse entendimento. E ela descobriu que o pastor Laércio tinha sido membro da mesma igreja que a gente era membro antes, que a gente gostava muito. Falou, por que você não testa visitar essa igreja e ver se fica legal para vocês? É. E a gente já foi. E realmente deu muito certo, Deu, com porque é a certeza, mesma com certeza. liturgia, o Ah, mesmo jeito de olha, cultuar, né? Até hoje a gente tem muita amizade. Inclusive, a nossa igreja, né, a Union, tem muita amizade com a congregacional até hoje, sim, mas são sim. igrejas diferentes, né? Cada Então, igreja vai tendo assim o seu jeito de ser, muito baseado é, também no perfil da sua liderança, né? Do grupo de sim, irmãos que ali que congregam, e também frequenta. da própria visão teológica, né? Isso é muito interessante, né? Mas, Exato. obrigado aí, dona Neuza, a senhora foi usada por Jesus, né? Sempre muito ungida Então, que ela. bacana. E aí a gente foi para a Fala, comunidade. Eu tinha 10 anos quando isso olha aí. aconteceu. Então, hoje eu Desde tô então. hoje ela está com 50, não parece, gente, tá assim, não, não Não é isso, parece, né, Lulu? gente. Acabei de fazer 50. Não, brincadeirinha, você é uma menininha ainda, né? Lulu, fala uma coisa para a gente. Você, assim, foi congregando na igreja e foi também estudando e tudo, né? Fui. A área que você atua hoje, né, essa área da física médica, não é uma área assim que as pessoas conhecem, né? É até uma área um pouco difundida. Não sei se eu estou enganado, né? Mas a gente não ouve falar muito deste profissional, desta área, até porque talvez, né, e você vai falar com mais propriedade, é uma área que atua mais nos bastidores, né, dos tratamentos, do que propriamente assim na visibilidade do tratamento, né? E eu queria te fazer uma pergunta para assim também situar o nosso ouvinte. Como foi para você assim ser despertada para essa área, o que te levou, né, a pensar nisso? Você, quando pensou em faculdade, já tinha isso em mente? Você tinha já tido um contato anterior com essa disciplina, com essa área? Conta um pouquinho para a gente, até para inspirar, né, outros jovens também. Eu sempre fui muito xereta, né? É, Curiosa. é, Então, lá em casa, minha mãe era esteticista, né? E ela atendia em casa em vários períodos da minha vida, né? Então, tinha uns hum, equipamentos de radiofrequência, de ultrassom. E eu achava aquilo muito legal, porque eu sempre gostei de equipamento, desde tá. criança, né? Essa coisa de menina brinca só de boneca, gente, eu pirava nas motos do meu primo, umas coisas assim. Que legal, que Eu legal. também gostava das bonecas, mas eu Tá, gostava mas do restante também, não era só aquilo, né? chamava atenção outras coisas. Equipamentos tecnológicos em geral, Tá, assim. em Então, geral. eu gostava. E naquela época a tecnologia era diferente de hoje, né? Então era mais analógica quase, né? É, Sim, era diferente. Mais simples, mais fácil também de entender, né? Se você vê os circuitos mais simples, enfim, algumas engrenagens, etc, né? mas aquilo foi E começou despertando em assim, você, não só você teve a um gosto. curiosidade, mas o interesse veio junto, é isso? E aí eu comecei, aí eu achava interessante aqueles equipamentos, assim. Só achava interessante. Nossa, estão aqui. E minha mãe explicava. Eu via minha mãe explicando para as clientes como é que funcionava e eu entendia. Tá. Isso aqui é uma onda de ultrassom que funciona assim, assim, assado. E eu ficava, nossa, que interessante esse negócio. Aí minha mãe falava, isso aqui eu faço assim, assim, assado. Às vezes ela dava umas, e eu tinha meus limites também, né? Ela sempre Tá, colocou limites do que, isso aqui você não pode pegar, isso aqui você tá, não pode, eu entendi. não quero que você
brinque com isso aqui, né? É, porque tem as Isso aqui quebra. regulagens também, né? E tem partes que são Nossa, frágeis, tem. né? Então, né? E a palavra, esse botão aqui eu não quero que você mexa nele nunca, porque se você mexer e eu não ver, eu posso machucar alguém. Então eu sabia desse Olha, perigo, interessante. né? Ela, Mas, lógico, ela não ia mas, ligar sem mas olhar, ela te dava mas uma atenção. Você se mostrava é, curiosa e ela te é. dava uma atenção. Isso, e ela, assim, não estava explicando muito tempo, não era eu que escutava ela falando mais com as clientes mesmo, então não precisava também ela ficar me explicando muita coisa depois, Tá. mesmo a importância da coisa. Às vezes eu tirava uma dúvida ou outra e passou. Beleza. Aí eu cresci, né? Chegou a fase de vestibular, eu era boa aluna, gostava de tudo, estudei aí no Alcides Correia, pertinho da igreja, Mas ali na João você Fiuza. é CDF que fala, aquela aluna que estuda Era, muito, que faz tudo certinho, né? É você essa era. pessoa aí, é você. Eu lembro do Rafa uma vez, eu lembro do Rafa, que é Lembro, lembro. sobrinho do pastor Laércio, Sim, sim. Rafinha Galvão. Ele é 2 anos mais novo que a gente, né? Que eu e a É, Keila. E eu lembro que uma vez apareceu uma pergunta, assim, nesses grupos de assim, fala assim, o que que é uma pessoa CDF? Acho que ia é, abordar a questão de bullying, não sei o que e é. tal. E aí, não sei o que ele viu. CDF, pra mim é alu. Aí eu olhei também, Aí, tá vendo? como Tá assim? vendo como é que Mas eu por não que tô. você acha que eu sou CDF? Como Não, que eu você é a não tô única referência que eu enganado, né? tenho. É Eu achei assim. muito engraçado que ele era mais novo, né? Então ele, não, eu cresci com você aqui, né? Pra mim, quando eu penso em nerd, você é a Olha referência, aí, tá entendeu? vendo? Esse Rafa, hein? Aí aquele dia, Eu tive realmente, acho que eu uma, sou. eu tive uma colega na escola que era japonesa, e é interessante que ela era muito boa, né, em física, em matemática, né? Mas quando Os ela tirava japoneses. 9,5 lá no que valia 10, ela chorava. Tava A bom. gente, a gente Eita, tirava lá a média, já estava feliz da vida, né? Ela queria tirar 5 é 10 em 10. tudo. Né? Aí a gente Não. até brigava com ela, né? Falava, ô, meu, tem dó, hein? Mas assim, tem Eu ficava pessoas que bolada, mas nunca chorei, não. mas assim, tem pessoas que em algumas É, áreas, né, do ensino, elas amam aquilo e querem, né, amo. realmente fazer com excelência, e esse perfil É. já estava sendo desenvolvido em você, né? É. Aí, essa fala do Rafinha me fez pensar mesmo, porque até Ah, então eu vi isso como uma coisa boa. Eu falei assim, cara, isso sim, aí não é tão ruim, né? Então, para sim, ele, um bom aluno, uma pessoa que faz as coisas certinho, tá, então isso não é ruim, eu estou contribuindo de alguma forma, né? sim. E aí eu comecei a me descobrir nisso. Aí depois eu percebi que eu gostava de física, biologia, matemática, gostava de inglês, gostava de códigos, linguagens e códigos, Você gostava gostava da parte mais de de gramática, exatas ou não? É mais exatas, exatas? Tá, exatas, legal. só que eu ia muito bem em biológica. Ah, Assim, tá. A biologia é, também chamava a sua atenção. na verdade era uma sinergia, assim, eu fluía em biologia, uma coisa meio que Tá, só tá. ia, né? Enquanto que em física, às vezes eu ficava tendo que estudar. Hum, Em matemática, eu me esforçava e atingia. Física eu sempre batia na trava, tirava 9,8, mas era um raro um 10, assim, sabe? ah, E já na biologia, não, fluía. Entendia rápido os conceitos, conseguia predizer o que ia acontecer, um pensamento científico, assim, batia. Falei, nossa, acho que eu vou bem em biológicas. Aí eu comecei a ficar esperto na vida, que a gente tem que fazer alguma coisa que combine com as nossas habilidades. A gente aprende isso no sim, culto, né? sim, com certeza. E né, até nos dons da igreja, assim, né? Se você, às Nossa, vezes, quer forçar a tua forma, né, você até pode, só que você nunca vai ser é, excelente, você vai ser mediano, né? Mas quando você foca naquilo que tem a ver com a tua forma, né, com as habilidades, os talentos e dons que Deus te deu, aí, né, aí a é. coisa anda, não é verdade? E a gente teve uma fase muito assim na igreja, né? Que muita gente queria fazer muitas coisas e o pastor Laércio começou a dar um direcionamento sobre o seu primeiro dom, né? Ele Ah, falava, legal. gente, vocês podem ter vários dons, mas eu quero que vocês busquem no Senhor aonde Ele quer que vocês atuem. Tá, Porque esses outros dons acessórios vão ajudar vocês a desenvolver, sim, mas tem algum lugar que Ele quer que vocês atuem. E tá. esse é o dom principal. Procurem primeiro trabalhar ele. E a gente, criança, né? Eu e a Keila, conversávamos sobre isso. E a Keilinha É, falava muito que ela queria cantar, né? olha aí. E ela mesma entendeu que não, né? Não é Ao a longo dos praia anos. dela, não é a praia. E isso me chamou a atenção. É que esse nosso papo, porque eu sabia o quanto ela queria, né? Era minha Uhum, amiga. É minha amiga. E aí eu falei assim, nossa, que coisa interessante. Quando eu fui
escolher minha área, eu pensei isso também. Que eu gostava muito, né, de física, exatas, assim, sou apaixonada por exatas, sempre fui, mas eu tinha mais facilidade em biologia, né? Ah, O 10 rolava fácil ali. tá. Mas já nas outras não. Então, quer saber? Eu vou misturar o que eu gosto porque eu sou boa. Aí, Vou foi uma. procurar, É, vê, vê, vou vê se tem fazer uma área que dá para juntar tudo. isso, né? Porque se eu escolher uma área só porque eu gosto, eu vou acabar vou acabar sofrendo, né? Tendo que desenvolver habilidades que talvez não tenha tanta, né? Então, e aí eu fui procurar. Aí eu, né, aquele ano fatídico, terceiro colegial, você vai, procura, pergunta para todo profissional que você encontra se ele gosta do que ele está fazendo, mas Sim, é para sim. todo Quer mundo saber, mesmo, né? Quer assim. saber, né? E eu lembro que eu já era míope, né? Eu fui uma vez no médico, ele olhou assim, eu escolhendo os aparelhos dele, levei os É, aparelhos da minha mãe. E eu fui para casa com aquilo. Eu é, gosto desse ambiente. Eu gostava da clínica. Eu tá, gostava, olha eu aí. gosto desse ambiente, né? É, Até porque lembrava, minha mãe trabalhava de branco também, acho que rolou alguma semelhança aí. Aí eu cheguei em casa, falei, eu já fazia devocional nessa época. Todo é. dia à tarde eu lia a Bíblia e tal, orava um pouquinho. E aí, eu já estava ficando agoniada, porque eu não sabia que curso eu queria. Eu pensava muito sobre economia, que eu acho os jornalistas o máximo, né? Então eu É. achava jornalismo legal, economia achava legal, mas eu descobri que era de humanas, que só em Ribeirão era exata. Eu fiquei bolado. Ixi, isso daí E... pode ser humanas demais para mim. Aí eu pulei fora. É, Depois disso, eu fiquei encanada com o negócio do consultório do médico lá. Eu falei, nossa, eu gosto da medicina, mas não quero ser médica. tá, Eu achava que eu não tinha dom para isso. Essa era a entendi. minha visão de mim no momento, né? Tá, Tudo tava, ai, presta medicina. Eu falei, não sirvo para ser médica. Era o que eu achava. tá. Hoje, se me perguntasse se eu serviria para ser médica, eu acho que eu seria, Olha aí. tranquilamente. Tá. Você vê como é que a gente muda, né? É porque talvez Mas, você está assim convivendo nesse ambiente hoje, né? é, E às vezes hoje ele eu me vejo, acaba né? se tornando assim um ambiente que você trafega bem, né? Que você comunica bem, que você entende bem e talvez por Isso. isso, né, despertou também esse interesse, né? Assim, não, interesse não, assim, mas mais uma aceitação. Assim. Tá, Se hoje tá. eu prestasse vestibular, não seria uma opção que eu descartaria, como eu fazia na Entendi, época. entendi. Era É meio porque que tem isso. gente que pensa, às vezes, até na medicina, mas como um meio de vida, né? Dá É, um glamour, um status, ser doutor dá. disso e daquilo, e também pensa na remuneração, né? Mas não era Isso. esse o teu foco nem o teu objetivo. Você tinha o Esse era meu entendimento. medo. Tá, tá. Exatamente. Eu achava, olha só que coisa, né? O pessoal que está prestando vestibular aí. Eu achava que eu tinha que ter um dom supremo, assim, para ser Olha aí, médica, tá né? vendo? Tipo professor que tem aquele dom. Tá, E hoje eu vejo que não, né? Que o médico do dia a dia, o bom médico é aquele que se importa com o paciente, é a pessoa que sim, conversa, é a sim, pessoa que sim. investiga. E eu acho que e que se importa, que quer ajudar, eu acho que nesses aspectos seria uma boa profissão, né? E eu não iria ficar arrumando curativo, fazendo curativo, porque isso é mais o papel da enfermagem. E também não Tá. precisaria operar ninguém. Então, acho que a visão que eu tinha do que era medicina também era muito estranha. Era muito Não, mas incompleta. é que às vezes, né, existem É, áreas, né, dentro da medicina, como a gente falou aqui, né, que às vezes isso. não aparecem, mas que são tão necessárias quanto, né? Exatamente, e que tem N trabalhos diferentes, né? Mas, enfim, naquele contexto, nem passava na minha cabeça, né? Era a opção que todo mundo me falava que, que eu menos queria. Só que, assim, eu penso isso hoje, porque eu me realizei muito no meu curso, eu fui muito feliz. Então, eu vejo alguns médicos que, se pudessem, teriam feito física médica, que já Olha aí, falaram isso, que até dando aula bacana. pra gente. Aí. Então, é interessante, assim, eu acho que eu Não, penso assim então, hoje, mas porque eu o fui nosso papo, feliz. ele tá bom demais. Eu sempre digo aqui no programa Papo de Sexta que quando a conversa é boa, a hora, A ó, gente perde o foco. boa. Não, 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 não é isso. A hora boa, porque já foi o nosso primeiro bloco, já foi o Olha, nosso primeiro bloco. As pessoas às vezes ficam preocupadas, né? Nossa, mas a gente vai ter assunto para uma hora no programa, fala, vai ter para duas, três, depende se a conversa é boa, né? E tá realmente muito gostoso esse papo. A gente vai para o nosso intervalo, mas é rapidinho, Lulu. E para você que está com a gente aqui na ON, obrigado aí pelo carinho. Você que está seguindo a ON aí, que está acompanhando os programas Papo de Sexta, né? Fica ligadinho com a gente, nós vamos para o break, é muito rápido, a gente vai e já volta
Com Web Rádio, tá todo mundo ligado. Já estamos de volta. Olha, lembrando, hein? Papo de sexta, sempre, toda sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, aqui na Web Rádio, sempre um papo gostoso. E hoje eu estou recebendo essa lindona, minha querida amiga. Para mim é Lulu, para você é Luciana Mônaco. Ela é física médica e atua, né, hoje trabalhando aí no Maranhão, né? Depois você vai falar, Lulu, o hospital que você está hoje aí no Maranhão, tudo direitinho, né? Mas na área de radioterapia. E nós vamos falar um pouquinho agora, nesse bloco, sobre a radioterapia no combate, né? Na cura contra o câncer de mama, por conta aí de estarmos no mês de outubro, né? O mês da prevenção contra o câncer de mama. Lulu, já estamos de volta, né? E agora eu gostaria assim que você falasse um pouquinho realmente da área que você atua, a tua formação aqui em Ribeirão Preto, depois a tua ida, né, para Brasília, agora no Maranhão. Daqui a pouco você está internacional, meu. Então, conta para a gente aí um pouquinho, né? Conta um pouquinho disso e também depois a gente vai falar um pouquinho deste trabalho como física média, atuando aí na área de radioterapia, no combate ao câncer, e o nosso foco maior é o câncer de mama, tá bom? Como que foi, então? Você fez o curso aqui em Ribeirão Preto, foi isso? Isso. Então, naquela confusão toda, acabei entrando para física médica, a gente mexe com equipamento, mexe com radiação. Mas então como que você descobriu a física médica? Você estava falando, você foi em alguma feira, essas feiras que o pessoal faz, por exemplo, para mostrar várias profissões, ou não? Alguém te falou, tem essa área aqui, você foi conhecer um pouco mais. Como que foi para você prestar o vestibular, né? Foi. Eu escutei o termo, escutei mais ou menos, que um colega nosso, amigo ali, mais velho, né, amigo dos meus amigos, que até frequentou a igreja, inclusive, ele prestou. Ele chamava Leandro. E ele resolveu, ele era muito inteligente, assim, ele entrou para esse curso. Mas passou, nunca me chamou atenção. Quando eu voltei para casa encasquetada com o negócio dos aparelhos médicos, eu falei, eu gosto da medicina, mas eu não gosto da medicina, eu gosto dos aparelhos da medicina. Aí eu falei, mas por que eu gosto desses aparelhos? Eu acho que eu gosto da física que tem na medicina. Eu parei, pera, medicina, tem um curso com isso. Olha aí! aí deu um start. Juntou tudo. Juntou. Não, e parece mentira, mas, gente, eu tava na minha cama com a Bíblia na minha frente, assim. Eu ia fazer o meu devocional e eu tava ansiosa. E eu fechei a Bíblia, assim, falei, não consigo focar em nada, eu vou orar porque eu tô ansiosa, tá me incomodando. E eu falei para Deus, e aí, assim como eu tô falando com você, que eu começo a falar e não paro mais, e começo a refletir sozinha, eu fazia assim oração. Então eu comecei orando, e quando eu vi, eu estava refletindo com os meus botões sobre o que eu gostava, e fez start do curso. E aí eu fui pro computador, fui ver o que era, e realmente é um curso que engloba física, biologia, matemática, um pouco de química, inglês. Foi a soma de tudo que a Lulu gosta de fazer. Nossa, foi. Foi o ápice. Eu ia virar cientista, que era uma coisa que eu achava o máximo. Continuo achando, inclusive. Recomendo. Muito bom. Gente, como eu fui feliz exercendo ciência, né? Que a gente exerce como estudante, mas foi muito bom. E aí, que faz feliz. Eu fui ver o que era o curso, envolvia equipamentos médicos, são equipamentos de diagnóstico, equipamentos de tratamento. Então, hoje, na radioterapia, eu lido mais com equipamentos de tratamento e alguns, eu tenho que ter um conhecimento sobre os de diagnóstico, né? Que eu vou usar imagens médicas para auxiliar nesse tratamento. Mas então, hoje, para o pessoal assim, poder entender um pouquinho mais, você fez o curso em Ribeirão Preto, aí depois você trabalhou um tempo em algum hospital em Ribeirão, você fez o seu mestrado em Ribeirão, como que foi? Eu fiz o curso aí, né, de física médica, então tive toda aquela base de física, um curso de física mesmo. Quando chega no último ano, eles introduzem as matérias específicas, né, que a gente vai falar sobre o que acontece no hospital. Então, aí eu tive matéria sobre radioterapia, sobre medicina nuclear, aquela que faz o exame de PET, sobre radioproteção. Então, tudo que usa radiação precisa de blindagem, precisa ser monitorado, tudo isso, todos esses cálculos. Então, ultrassom, instrumentação médica e por fora vai. A gente até construiu um eletrocardiograma. Todas as máquinas que trabalham com exames de imagem
tem que ter uma supervisão aí, um apoio da física médica, é isso? Mais ou menos. Assim, Tá, hoje no Brasil, as que usam radiação ionizante tem por lei que precisa ter um controle desse uso da radiação. E aí tá. pode ser feito na radioterapia, tem que ter físico médico, por lei. E no radiodiagnóstico, não necessariamente um físico, mas um profissional habilitado. E na medicina nuclear também tem que ter físico médico. Bacana. Para E como que calcular a dose. você foi parar no Maranhão? Não, então, aí do curso, É, eu fiz 4 anos de iniciação científica em tá, biofísica. Fiquei lá estudando ciência lá. Aí eu fui fazer mestrado em ressonância magnética, né, que é um exame que não tem uso de radiação ionizante, não tem perigo de causar câncer, esse tipo de é, coisa. Mas é um exame de uma imagem médica muito interessante, né? Eu comecei sim, a adentrar o meio médico, né? tá, E aí fiz 2 anos de mestrado, eu coletava dados no Hospital das Clínicas, né, de Ribeirão Preto. E dali, eu já tinha feito um estágio no final da faculdade que passou por todas as áreas. E eu gostei muito da radioterapia. E eu fiquei nesses 2 amores, né? Não sabia se eu queria pesquisa ou se eu queria ir para radioterapia. tá. Depois que eu terminei o mestrado, eu decidi que eu queria A ir radioterapia, para a parte clínica. tá, Queria ir para a parte clínica, não queria mais fazer só pesquisa. O doutorado fica para quando der. Eu percebi que era mais um hobby do que o que eu queria fazer como profissão. tá, Para mim, né? sim, Dado o cenário brasileiro. Acho que se no Brasil tivesse mais vagas para pesquisadores, vagas de emprego mesmo, acho que talvez eu seguiria nisso. Mas, enfim, fui feliz para radioterapia. E aí eu fiz 2 anos de especialização na HC, né? Chamada residência, né? É sim, como se fosse um programa médico, né? E é muito importante, porque para atuar na radioterapia tem que passar pelo processo de residência, sim. ou algum estágio mais prolongado, mas com um número de horas grande que você tem que cumprir. Aí dali começou a luta das certificações, né? Porque quando Tá. você fala que você quer trabalhar com radioterapia, você tem que ser autorizado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, Olha chamada aí. CENEM. É bastante sério, né? É muito sério, porque radiação, uma vez que ela pega em você, ela deposita uma dose que não vai sair nunca mais. Tá. Então, aquela dose, o que é a dose, né? É uma quantidade de radiação que, vamos dizer assim, vou falar o termo machuca, mas não, ela ioniza, né? Tá. As suas moléculas. E esse Uhum. efeito, ele tá ali. As células É podem. irreversível. Uma vez que houve um dano por radiação, esse dano, né, ele foi feito. Né? Então, eu Tá, não posso tirar a radiação, não, porque ela passa, ela vai embora, ela é absorvida, tá, mas o dano entendi. passou. Né? Tá, Então, vai ficar ali e a célula vai ter que lidar com aquilo. Né? sim. E aí tem várias formas das células lidarem. Uhum. Então, é isso. Aí, a gente precisa ser certificado pela Comissão Nacional. E depois disso também eu fui ser certificada como especialista em radioterapia, né? Então eu sou supervisora de proteção radiológica, então é um profissional que checa se as práticas estão de acordo com as normas. E isso a Sim. gente faz por paciente, a gente faz por máquina, então a gente faz controle de qualidade de tudo, dos processos que são Para que feitos. o paciente também seja salvaguardado, né, Lulu? Na verdade, está lidando com Exatamente. uma vida, né? Então, é importante que Isso. tudo esteja no eixo, né? Mas você ainda não falou como você Exatamente. chegou no Maranhão. Tá demorando? Maranhão é longe, hein? Nossa, é longe. É É longe. bem sério esse negócio da segurança. É É, mais seguro você tratar de radioterapia do que você voar de avião. O risco de olha acidente é aí, menor. Uhum. que É um processo bacana. bem relacionado. E aí eu me formei, né? Terminei a residência. Da residência eu procurei emprego. Ainda tem essa parte, né? Tem que procurar um emprego ainda, né? Importante. É, Aí eu fiquei viajando aí, porque justamente, né? Nós somos poucos profissionais, mas é. também somos poucos centros, né? Com equipamento que faça radioterapia no Brasil. Infelizmente, a gente Hoje assim, é uma área muito concorrida ou nem tanto? Não, pelo contrário. Faltam profissionais. Tá. E mais do que isso, faltam máquinas. Né? A demanda Ah, brasileira, tá. na verdade, a distribuição das máquinas está mal Uhum. distribuída. A gente tem mais máquinas nos grandes centros, e no restante do Brasil tem grandes zonas que tem E poucas não tem máquinas ou nenhuma máquinas para. máquina. Tá.
Então, Ou assim, máquinas com pouca tecnologia. tem a questão do profissional, mas também, às vezes, tem um Isso. profissional e o hospital não tem os equipamentos para que esse profissional É, possa atuar, né? Entendi. assim, você só vai deslocar um físico médico para um local que já tem um acelerador linear, no caso da radioterapia. Tá. Então, acaba ficando falta, mas ao mesmo tempo também existe uma má distribuição, porque acaba sendo uma distribuição capitalista, né? A gente vai para os grandes centros, onde dá para. Mas até porque são É, equipamentos muito caros, né, Lulu? E o próprio isso, profissional também é caro, né? Mas e aí precisa gerar lucro você e tudo terminou mais. as especializações, aí você conseguiu uma oportunidade Isso. de emprego em Em Ribeirão Brasília. Preto ou não? Foi em Brasília? Então, exatamente. Como a gente é muito espalhado, né, eu já Tá, sabia que eu precisaria sair de Ribeirão, porque aí o entendi. mercado já estava consolidado, E eu não via você trabalhou em oportunidade Brasília, em para qual mim. hospital lá em Brasília? E aí eu fui para o hospital de base, De que é como se base, fosse o Brasília. HC, Tá, que é tá. como se fosse o HC E do quanto hospital tempo você público. ficou lá em Brasília? Quantos anos? Eu fiquei um ano, Um ano, um olha aí. ano em Brasília. Foi uma E experiência aí, muito e aí boa. como que surgiu esse convite para você estar agora no Maranhão, na praia, comendo camarão, tomando água de coco? Explica aí para mim. Comendo Jussara, que é como eles chamam o açaí. Até parece que é assim, né, Bia? Mas e aí, você ficou um ano em Brasília, no hospital de base, aí surgiu um convite para Foi. você ir para o Maranhão. Isso, eu fiz bastante contatos, né? Quando eu estava Tá. na residência, isso foi muito bom. É um meio pequeno, nós somos menos de 600 profissionais do Brasil. Só isso, pouco mesmo. Uhum. Tem pouco físico no Brasil. O físico Então, médico, então, menos ainda. tá, tá. Como é que fala? Tem os dados que o brasileiro não gosta muito de exatas, na média, né? No geral. Entendi. O Então, e se brasileiro torna ainda mais escasso. o brasileiro é Se você mais olhar de para uma. humanas, né? Ele gosta mais É, de uhum, gente, de conversar, de é. fazer amizade, né? Muito mais o perfil mesmo, né? Do E nosso povo somos tá muito mais bons essa. nisso, diga-se de passagem. O Brasil faz bonito nessa parte de humanização. Tá, que Só um bacana. parênteses. É, Mas aí eu vim para o Maranhão. Eu estava em Brasília, tinha feito contato com o supervisor de proteção radiológica daqui, do hospital que eu trabalho aqui, chama São Domingos. E, o nossa, um cara hospital aí é público muito ou é gente um boa. hospital privado onde você está? Foi a minha primeira experiência trabalhando efetivamente, né, não como estagiária, num hospital particular. Ah, Eu, tá. É um hospital privado, então, aí. Tá, legal. eu E, fui, e hoje, nessa tua área, onde você está atuando aí, você trabalha, então, diretamente com pacientes que estão passando por um processo de tratamento para a cura do câncer, que envolve a radioterapia. É isso ou eu estou falando alguma é coisa que não... exatamente isso, Exatamente pastor. isso? Ah, Exatamente isso. Como é que e, é essa linha de cuidado, né? É. E Mais você bonito. percebe, então, aí, no hospital onde você está trabalhando, a incidência aí de câncer de mama. Tem muitas pessoas tratando essa área, o câncer de mama? Tem, câncer de mama é muito incidente. É um dos É, cânceres mais incidentes na população feminina. E quando a gente pega as pessoas que precisam fazer radioterapia como complemento, né, de tratamento, mais de 60% dos casos, no geral, né, não só de mama, mas todas as pessoas que passam por um processo de câncer, né, é, 60% delas vão precisar de radioterapia em alguma fase do tratamento. do E, tratamento. e, e Às você, vezes e não é você, local, às vezes é uma recidiva, uma coisa assim, e você uma percebe, metástase. assim, que o índice, né, de êxito no tratamento tem aumentado, você tem, assim, contato com vários pacientes, dá para saber se eles tiveram êxito ou não, durante o Dá. tratamento, ou essa informação não chega para você? Não, chega sim, Chega, tem bastante. Nossa, um tratamento muito bom. E é um tratamento local, né? tá, Então, o paciente que vai fazer radioterapia, por exemplo, na mama, a radiação vai passar somente ali, naquela região da mama. Então, tá. vai atravessar ali, vai passar perto do pulmão, do coração, tudo, vai tomar um pouco de dose. Mas, É, por exemplo, na cabeça, não vai ter dose na cabeça, né? Porque entendi, está entendi. longe. E a gente E, meu trabalho consiste nisso, em planejar esses campos de radiação, passando de fora do paciente, né, atravessando o paciente, de modo que atinja a região de tratamento sem machucar as que estão em volta. A gente concentra a dose na região que tem que tratar. E aí as outras porque enxergam um pouquinho, mas não machuca. esses processos, né, de tratamento, seja a químio ou a rádio, né, ou
processo de tratamento para doenças mais complexas, né, a gente sempre sabe que tem o efeito colateral, né? Às vezes está ajudando por um lado, mas também, é lógico, né, pode criar dificuldade por outro lado, né? Então, hoje, o teu trabalho consiste em tratar o paciente de uma maneira muito objetiva, com um tratamento que tenha realmente uma ação na área infectada pelo tumor e que não gere dano em outros órgãos ou em outras partes do corpo. É mais ou menos isso que o O físico nosso objetivo médico é esse. planeja? É isso aí? Isso. Quando se fala de planejamento, nosso maior objetivo é esse. A gente faz outras coisas, né? Então, a gente cuida da segurança dos profissionais, a gente cuida do controle de qualidade da máquina, mas Tá. quando a gente vai fazer o planejamento de um caso, de um paciente, é isso que a gente faz. Então, você está, assim, o físico médico, ele está atuando em 3 áreas, pelo menos, né? Ele está olhando se as máquinas estão adequadas para o tratamento, se, por exemplo, não tem excesso ou, às vezes, não está com uma regulagem adequada para mais ou para menos, né? Para mais ou menos isso. Mas aí também tem a proteção do profissional, porque, querendo ou não, ele pode ser exposto à radiação, né? Está o dia todo lidando com aquilo, né? Ele precisa também ser preservado, né? E ainda tem a questão do paciente propriamente dito, é isso? Isso. Isso. E a questão burocrática também, porque Ah, tá, é, tá. a gente tem que tem uma senhora documentação que precisa ser atualizada dependendo do que você vai fazer ou se deixar de fazer, Sim, e tudo sim. isso a gente tem que controlar também. O profissional da radioterapia, ele não é para ele tomar dose, tá? Tá, tá. Diferentemente da medicina nuclear, que pode tomar um pouquinho aqui e outro ali, porque os compostos radioativos são líquidos e acaba tendo uma certa exposição, na radioterapia isso não deve acontecer, né? Tá. A menos que, por acaso, fique trancado na sala, alguma coisa assim, que não é para acontecer. A gente Sim, trabalha para que isso não aconteça. tá. Buscando, assim, preservar o profissional, mas também dar qualidade de vida ao Para o paciente que está paciente. precisando Isso. do tratamento. Em média, assim, quanto tempo demora um tratamento de radioterapia? São muitas sessões ou, às vezes, depende muito do caso ou tem mais ou menos um padrão? Olha, hoje em dia a tendência é encurtar os tratamentos de modo geral. Tá. Então, as mamas, na média, estão demorando 15 dias, Só 15 na dias? média. Mas, assim, 15 dias nesses de 15 tratamento, dias, né? são Então, quantas são 3 sessões? semanas. 3 semanas de Então, tratamento. são Tá. 3 semanas, porque, né, você só vai de segunda a sexta. Ah, porque o profissional da radioterapia tem preguiça de trabalhar de final de semana? Não, é porque é sabido que é importante o paciente ter essa pausa. A pele se recupera durante esse tempo, final de semana, é melhor. Então, o corpo se recupera, né? Os órgãos que não precisam ser danificados pela radiação, que Tá. estão sadios, eles têm que se recuperar. Então, esse final de a, semana a fica pele, a pele para isso. sofre uma certa fadiga, então, durante esses tratamentos. Sofre. Tá, Pode sofrer. E aí tá. depende, né? Hoje tem alguns tratamentos preventivos que o pessoal faz, tem um estudo legal aí no HC sobre compressas com camomila, alguns produtos, para que Tá. você faz previamente a irradiação e que aí mostra uma resposta melhor, né? E durante os planejamentos a gente também tenta poupar. Uma sessão de radioterapia dura, em média, quanto tempo? Olha, que a paciente ela tem que ficar parada na posição que ela fez a simulação do tratamento, em Tá. média uns 15 minutos. E Uns 15 15 minutos. minutos ela fica meio que imobilizada ali, ela não pode. Paradinha. Por isso que a gente tenta Interessante. colocar ela numa posição o máximo de conforto possível, com Tá. o máximo de conforto possível, mas tem que se fazer na posição correta. Então, se for com os braços para cima, né, ela vai deixar com os braços para cima. E a gente analisa, né, se tem alguma dificuldade de extensão do braço, a gente coloca apoio, para Entendi. justamente a paciente não ficar na posição ruim, Claro, né, não imagino. precisa ficar Eu parada. fiz uma ressonância semana passada e fiquei lá no tubo, né, na máquina, aquele negócio é meio esquisito, né? Demora. E a minha demorou um pouco mais dessa vez, a segunda ressonância que eu fiz, né? Eita. E, meu, parecia que era uma eternidade. Essa demorou. Aí eu falei, Jesus, né? Aí fico imaginando, eu estava ali deitado, né, numa posição, como você disse, né, confortável, mas também precisa ficar, né, imóvel, mas Quietinho, né? vai dando Uhum. assim meio que um sufocamento, né, uma agonia, porque parece que o tempo não passa, né? Você fica, será que vai Parece que não passa. terminar, né? Então é bem É. interessante isso.
realmente Não, gera um certo estresse, né, Lulu? Até por conta do momento que a pessoa está vivendo, né? Por mais que o tratamento vá ajudá-la na cura, há então esse estresse que também precisa ser compreendido, né? Vocês têm assim é. algum tipo de preparação nessa questão emocional com o paciente ou não é da área da física médica, não? E digo assim, só por conta do tratamento em si. Sim. Olha, não é da competência do físico médico, Sim, né? sim. Então a gente não é treinado para isso, mas Tá, acaba que a gente é um ponto de apoio, geralmente, nas rotinas, principalmente o físico médico que se interessa, né? tá. Que gosta de lidar com o paciente, ele vai procurar estar mais presente. Então, onde eu trabalho, a gente faz questão de acompanhar todas as simulações, todos os inícios, então a gente acaba encontrando os pacientes em alguns momentos. E acaba sendo um ponto de apoio, né? Porque ele pode tirar dúvidas, ele pode desfazer alguns É até isso que eu ia te mitos, né, que estão na perguntar. cabeça. Eu acho assim que no momento que a pessoa está atravessando, né, uma situação dessa, poxa, de um câncer de mama, e muitas vezes já é sabido que é maligno, precisou fazer mastectomia e todo esse processo, e de repente a pessoa sabe que a vida está por um fio, né? Deve ser uma situação bem delicada. Eu acho que quanto mais informação você como profissional e os outros, né, que estão ali atuando para o tratamento, mais segurança passa, né, para esse paciente, ou seja, dá a ele mais um fio de esperança, Segurança. né, de que, olha, Sim. fica tranquilo que você vai conseguir vencer, né, esse Uhum. desafio aí. Vocês, assim, têm esse tipo de conversa ou não? É aquela coisa bem técnica É. mesmo? Eu gosto de ter. O Tá. pessoal brinca que eu sou a psicóloga do setor, assim, Então, porque fico imaginando isso aí, né? Chama a Keilinha, né? Fala Keilinha, não. às vezes, viu? Eu Né? troco umas ideias mesmo. Então, Porque esses dias mesmo, a gente tinha uma paciente que estava muito nervosa, era um caso de mama. E ela é, estava muito ansiosa. E ela se mexia, ela não ficava quieta. entendo. Aí tem duas abordagens, né? Tem você precisa ficar quieta para você não se machucar, que é o É, meu colega que faz, e é. tem a minha, E tem a que é um sua, pouco olha, mais suave. olha, mas fica quietinha. Vamos lá. Aí a gente É, deixa a pessoa se ambientar. Quem tá coçando aí? Pode coçar. Eu deixo ela coçar, e depois falo, não, então tá vamos lá, que agora é certo. sério. Aí a gente fala sério, né? Tá, Porque tá, precisa tá. ser mesmo. É, Mas é é, assim, e aí a gente encontra com eles na tomografia, muitas vezes, e depois eles têm também uma consulta com o enfermeiro. Então, quem tá. faz esse acolhimento emocional é o enfermeiro. Tá. Então, ele sabe tudo que está acontecendo ali, o enfermeiro de radioterapia. Então, é uma pessoa treinada para isso, é diferente das outras áreas. E ele faz esse acolhimento também. As enfermeiras ajudam Mas eu muito. imagino assim, né, que talvez o teu papel, por exemplo, né, às vezes o enfermeiro está ali dando esse acolhimento, mas se chega, né, você que é A a dúvida, né? profissional, né, que lida com os equipamentos e, por exemplo, ele introduz você na conversa, né, olha, essa aqui é a Isso. Luciana, ela é a nossa física médica, ela quem vai nos ajudando aqui com esse tratamento e tal. Eu acho que Uhum. para a pessoa essa segurança ela é importante, né? Você não só ser Sim, acolhido, mas saber que tem gente competente ali, né? tem. Trabalhando para que você seja curado, né? Eu acho que esse lado emocional, isso é comprovado cientificamente, né? Esse lado emocional Uhum. contribui muito para a cura, né? Uma Sim, pessoa que tem uma visão mais otimista do tratamento tem muito mais chance de cura do que aquele que está com a visão pessimista. Para nós que sim. somos crentes, poderíamos dizer, né? O crente e o incrédulo, né? Poderia ter esse comparativo aí, É, né? Não, eu tenho verdade. fé que esse tratamento vai ser uma bênção para a minha vida. Não, eu E acho ela que, vive né? melhor esse Não vive processo, melhor, né? Porque ele né? não Então, precisa. E olha, pastor, vivendo assim esse cenário, você fala, ah, Lulu, é um cenário triste? Gente, não é. Porque o não, câncer não é o fim da linha, tá. tá? Então, é uma coisa muito importante. Não é o fim da linha. Então, tem muitas pacientes com câncer de mama que vivem aí 20 anos com a Olha aí, doença e tá. vivem bem. Então, assim, Sim, ah, Luciana, sim, sério. sim. Depende de como foi tratado, do acompanhamento, do como era a saúde dela, a estrutura dela. E aí surpreende, viu? E aí, às vezes, tem outros que já chegam assim, super fragilizados, com medo, e falam: ah, o meu já é metastático. Chega pra gente, por exemplo, para fazer a coluna, né? Um câncer de mama, deu metástase na coluna.
e a paciente fica triste. E ela fala, Tá. eu já tratei da mama, e agora eu vou tratar da coluna. A gente fala, e daí? E se aparecer, a gente vai tratar e vai curar, e se aparecer em outro lugar, a Isso. gente trata de Vai novo e cura tratar. de novo. Isso, é isso aí, é isso Não tem aí. problema. Ô, Lulu, Onde mas aparecer, a gente trata. você lidando aí no dia a dia, né, com pacientes, e é até engraçado você falar isso, né? Às vezes está tratando uma área, surge outra e tal. Já teve alguma situação assim, engraçada, a gente pode dizer assim, ou cômica, que você de repente falou uma coisa e entenderam outra, ou de repente surgiu alguma situação no tratamento que foi assim inédito, você não esperava e coisa desse tipo assim? Surge alguma situação dessa aqui? Não vai rir na frente do paciente, né? Mas às vezes ali atrás você fala, meu Deus, né? Teve alguma situação assim já Sim. que te deixou assim impressionada, você riu muito ou não? É um ambiente bem assim, vamos dizer, sério mesmo e não tem nada para rir, não. Não, a gente brinca bastante nos bastidores, sim. É, Não em detrimento do paciente, né? Mas para lógico, não, sem descontrair. dúvida, né? Com o paciente, lógico, a É, gente tem que ter o sempre respeito, mas respeitado, surgem, né? Surgem mas situações surge engraçadas, não surge? situações. Surge. Pessoas que às vezes entendem de maneira equivocada uma orientação, surge às vezes ou não? Pensou que era de um jeito, Surge. é. Surge. Você fala para a pessoa deitar de um lado, ela deita com o pé no lugar do apoio de cabeça. Acontece. Faz xixi às vezes. É, Nossa, foi uma situação muito engraçada. Foi, porque tem o pessoal da próstata, né? A gente tá chegando em novembro, já vamos é, introduzindo aí o novembro azul, é, que às vezes eles precisam encher bexiga, dependendo do caso, né? A grande é, maioria. E aí aconteceu em algum momento, assim, que a nossa enfermeira estava resolvendo alguma coisa e o paciente estava querendo fazer xixi. O outro paciente, a gente estava com é, um caso de mama, o outro é. queria fazer xixi e a gente teve que socorrer ele, Sair assim, né? correndo ali, para não fazer ali, Foi muito né? engraçado. E aí eu tive que levar ele no banheiro ali com um profissional de saúde, né? Tive É, que levar lá, é, né? tá certo. Acompanhar ele, para um senhorzinho que não se machucar, garantir que ele não fosse cair, né? Mas aí Sim. ele se virou lá, fez as coisinhas dele e deu tudo certo. Mas foi uma delas. Tem as mamas, que a gente tem uma tecnologia bem legal, que a gente analisa a respiração da mama. Ah, Esse movimento respiratório tira a mama do lugar, olha aí. né? E hoje a gente tem tecnologia, né, principalmente nos centros mais avançados, que a gente consegue monitorar essa respiração e aí a gente faz um tratamento de acordo com esse ciclo respiratório. E aí é Olha, muito engraçado. que é diferente de uma pessoa para outra, né? Exato. E aí eu falo até para os pacientes, falo, olha, a gente vai escolher o ciclo que é melhor para você. Então, Tá, para umas pessoas vai ser melhor respirando normalmente, para outras enchendo o peito de ar e segurando. Aí tá, só enquanto ela está segurando que a gente irradia. Quando ela entendi. solta o ar, o aparelho reconhece e para de irradiar. Olha aí E que aí eu vou interessante. explicar isso para elas, né? E aí a É, gente fala, ó, você vai encher o peito de ar e segurar. é. E aí tem de tudo. Tem aquela pessoa que continua enchendo, vai É, subindo. Tem a pessoa que vai esvaziando, igual a bexiguinha. é. Nossa. E tem aquela, gente, que a gente fala, meu Deus do céu, morreu. Porque a pessoa para de respirar e já aconteceu. Da gente Sério? esquecer de avisar para a pessoa Ah, voltar. é. Tipo assim, fez exame, mas assim, esquecer que eu falo, tipo, de 10 segundos Aí para vai, uma vai questão vai de sair na segundos. matéria lá no outro dia. Morreu na radioterapia. Não, Imagina, jamais. Porque não, não respirou. parou de E aconteceu respirar. uma vez aconteceu isso, que eu não estava presente, mas eu escutei essa história, não foi aqui no Maranhão, foi em outro lugar, É. que eles estavam lá e eles falaram para o paciente prender a respiração e eles esqueceram de falar para voltar. Ah, E aí eles terminaram o exame e quando chegaram lá, aí logo você já entra, né, para fazer ah. as marquinhas, tirar o paciente, aí o paciente olhou para pode respirar? Aí, Jesus, claro, pode respirar. quase morreu lá. O bichinho tava Ai, meu segurando o ar ali. Deus. É, por isso que eu falo, tem que explicar direitinho, viu? Porque, meu Deus, né? Tem, E a gente chega tem que ficar no atento. lugar para fazer esses exames, né? O ambiente já é bem diferente, né? Às vezes a pessoa é obrigada a colocar só aquela roupa do exame e o ambiente Ah, é frio, né? Porque o ar-condicionado está ali eles passam gelado, né? frio. Então, assim, Uhum. e aí fala para você prender a respiração, não fala para voltar, aí pronto, já acontece. Exatamente. A pessoa fica, né? Vai que se eu respirar eu morro, né? A pessoa às vezes.
Lulu, olha, uma alegria poder te rever, né? Você sabe que você é uma pessoa da família, a gente tem você como uma filha, uma querida, né? E fico feliz de ver Eu o que Deus também. tem feito na tua vida, como você tem crescido na tua carreira, tem sido respeitada. Estar nesse hospital aí no Maranhão não é para qualquer um, né? E você hoje tem uma colocação bacana, está desenvolvendo a sua carreira profissional. Eu sei que tem outros planos aí que a gente nem vai falar aqui no programa, nem sei se pode falar também, né? Mas a gente vai deixar aí para o momento mais adequado. Mas eu queria te agradecer muito, muito você ter cedido, né, esse tempo tão precioso teu. Saiu do trabalho agora há pouco, na correria, querendo descansar Foi. na sexta-feira, né? Não, sexta não, quinta-feira, preparando aí, né? Nós estamos aí chegando na sexta-feira, e você Né? querendo descansar e eu aqui querendo a sua entrevista, tá vendo? Não, Que foi coisa. um prazer, imagina. Olha, eu gostei demais, espero que tenha sido uma bênção para você também, né? E a gente vai precisar ficar por aqui, porque você vê, né? O tempo passa, a hora voa, né? É E é muito verdade. legal. Mas eu quero te agradecer muito, desejar a você, né? Cada dia mais sucesso, que o Senhor continue te abençoando, te usando para ser esse instrumento aí nesse hospital que leva a cura para as pessoas, né? Com toda a tecnologia, todo o equipamento que você tem à tua disposição, mas também o Senhor te iluminando a tua mente, te dando discernimento de como utilizar cada vez melhor, né, toda essa tecnologia e também de criar novas tecnologias, né? Que o Senhor te Quem sabe, abençoe. né? Com certeza, eu sei. Eu sei que Deus pode, com certeza, né, usar você para até na questão do próprio tratamento, né, encontrando novos caminhos, porque Soluções, né? o dia a dia vai mostrando, né, que sempre tem uma forma melhor de fazer alguma coisa, não é? Então, Sempre tem. muito obrigado mesmo. Um beijão grande para você. Dá um beijo na mamãe Lúcia, saudade dela, Mando. né? Tá Mando bom? beijo para todo mundo, para Raquel, Jojo. Vamos mandar aqui, fica tranquila. E quero dizer para você que a ON Web Rádio está com as portas abertas, né? Sempre que você quiser, tiver algum conteúdo aí, alguma coisa bacana para a gente trazer aqui para o nosso público. Hoje nós falamos, né, dos tratamentos de radioterapia, e às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, até o entendimento do que é, né, a radioterapia, do que é a tua profissão hoje, um físico médico, né? Qual a área que ele atua, aonde e como ele pode atuar, né? Tanto que tem muito pouco aí, né? Você disse que são apenas 600 aí no Brasil, né? Que tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Olha como há espaço para essa área, né? Queria que você deixasse uma mensagem aí para o nosso ouvinte e principalmente para as mulheres que estão, talvez, às portas de fazer um tratamento radioterápico ou que estão já nesse processo. Deixa uma mensagem para elas, por favor, pode ser? Sim. Então, o recado que fica aí é para que vocês não tenham medo, que vocês vão tranquilas, não dói, não machuca, não demora uma eternidade, é tranquilo. Vocês vão ver que a radioterapia é um setor muito gostoso, são vários dias, vocês vão fazer amizade com os técnicos, geralmente o pessoal é muito carinhoso. E é isso, aproveitem esse momento também como um momento bom na vida de vocês. Não precisa ser sofrido. Amém, amém, isso mesmo. Ó, não precisa ser sofrido, ou seja, mais do que já está, né, Lulu? Vamos dar graças não a é o fim Deus, da linha. né? Dar graças a Deus que tem esse tratamento, né? O que eu sempre digo para as pessoas é isso, né? Ah, mas eu tenho e a que vida fazer, continua, viu? né? Agradeça, né, que tem o tratamento. Quanta gente gostaria de ter esse recurso, talvez no seu estado ainda não tem, no seu país ainda não tem, e você que está tendo essa oportunidade, né, entenda como sendo um livramento, né, de Deus, um processo de cura da parte de Deus. Ó, obrigado por esse tempo, bom te ver, viu? Muito bom mesmo, e até o próximo Papo de Sexta, tá bom? Até, doutor. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, Deus te pessoal. abençoe. Valeu!